cruzamento na boca do gol! Do gol! Do Rio Branco! Do time do povo! Do mais querido! Minha Nossa Senhora, meu Senhor do Bonfim! Eu tava falando, eu sou pé quente! Fala, pessoal do Temos Futebol! Conseguiram segurar a emoção? Morreu, mas passa bem? Porque o Ferreira Neto tá até agora comemorando essa virada do Brancão sobre o Sampaio Corrêa. Nesta quarta-feira, dia 10 de março, o Rio Branco venceu o Sampaio Corrêa por 2-1 de virada com gol de Petróleo aos 41. E o que você ouviu, você assistiu aí, é o Ferreira Neto da Rádio Espírito Santo, dando aquela emoção. Eu não acredito! Rapaz, foi parar até no Sport TV. E é por isso que a gente está aqui de novo, falar do Brancão e também do Campeonato Capixaba, né? Na segunda rodada que passou no final de semana e daqui começa agora no próximo final de semana. E para isso, e para comentar tudo isso, meu amigo, fiel companheiro, Marquinhos Curtição. Beleza, Marquinhos? Beleza, Eric? Tá todo mundo até agora meio que tremendo depois daquele jogo de ontem com a narração do Ferreira Neto, né? Porque foi coisa de louco, emoção até o último minuto, né? E olha, Ferreira Neto tá aí vivo, né? Porque se fosse qualquer outro narrador, acho que teria batido as botas depois de tanta emoção. Ele pediu até pro Lucas ficar quieto. Pelo amor de Deus, Lucas, deixa eu falar. O grande trabalho do nosso amigo de Cambeira de Campo lá, o Lucas Melo, e também do Robson Maia. Então, sempre dando aquele toque de lucidez no argumento. É isso aí. Né? E o Ferreirão tá aí, firme e forte, comemorando a vitória, como ele bem gritou, do time do povo. Ó, a Matrix ficou pequena, hein? Ficou pequena. E aquela foto que saiu da turma lá na churrascaria, pelo que disseram lá, pode encomendar 5G pro Nildão, porque o cara tá comemorando. Fizeram até um comentário lá no grupo do Facebook, né? Imagina o Valdeirino chegando na churrascaria, o gerente fica como? Sua frio. Como diz Sirra, né? Time que não bebe não ganha, né? É isso aí. Vitória merecida do Rio Branco. Foi muito difícil, né? Falando da partida agora em si. Começou tomando sufoco do Sampaio Corrêa. Teve um gol anulado. E conseguiu segurar bem a pressão, deu um pouco mais, conseguiu equilibrar um pouquinho melhor a partida do meio para o final do primeiro tempo, e com a boa atuação do Gil Mineiro, né? O Paulinho também na ligação, o Paulinho que deu passe para os 2 gols, boa atuação, finalmente agora a gente pode falar assim, rapaz, Paulinho fez a diferença nessa partida. Enfim, caminhava-se bem, 0-0 no primeiro tempo, até que Wesley levou o cartão vermelho por uma entrada no adversário aos 46 do primeiro tempo. Aí já ficou aquela dúvida na cabeça das pessoas. Rapaz, vai dar ruim. O que você achou, Marquinhos? Então, aquele início de jogo, né, como você bem falou, o Sampaio Corrêa pressionou. É sempre assim quando você pega um adversário de um nível superior, né? Série A, Série B. Talvez nem tanto com um time de Série C, dependendo também da equipe. Às vezes é uma equipe que é mais preparada, com acesso, tá jogando na Série C, mas tem um nível de Série B, então um jogo mais complicado. Mas às vezes é um time de Série C ali do mesmo nível da Série D, então às vezes o jogo fica um pouco mais equilibrado. Nesse caso, o Rio Branco enfrentou um time que está na Série B, um time que na última temporada quase conseguiu acesso. Então é natural que o Rio Branco se surpreenda no início, né, com um ritmo mais acelerado. Né? E aos poucos, né, dependendo da concentração do time, o Rio Branco vai poderia ir se acertando na partida, né, encontrando as brechas necessárias para poder atacar, e foi o que aconteceu. Ano passado, inclusive, a gente teve essa experiência vendo Vitória e CSA
O CSA era um time de Série A que estava caindo para a Série B, né? Tinha acabado de cair para a Série B. Então, o Vitória uma também coisa, teve esse momento. uma coisa é cair da Série A para a Série B e estar na Série B. A outra é estar na Série D, né? Exatamente. O Vitória teve esse momento de susto, né, de enfrentar um adversário que já impôs seu ritmo. O Vitória o futebol capixaba não está acostumado com esse ritmo de jogo, né? Então é natural que no início da partida a gente tome sustos, como esses que o Sampaio Corrêa tomou, que o Vitória tomou contra o CSA. Mas aos poucos o Rio Branco foi encaixando o seu jogo, foi melhorando a partida, trocando mais passes. Pelo que a gente está, eu estou relatando aqui que a gente acompanhou na rádio, né? A gente não tem imagens, mas a gente tem o que passaram ali na transmissão. Então o Rio Branco foi se encaixando durante a partida até o ponto de equilibrar as ações. Aí no final do primeiro tempo tivemos a expulsão do Wesley, que quase fez o Rio Branco derrapar na partida. O que me surpreendeu bastante, porque o Rio Branco voltou para o segundo tempo até muito mais concentrado do que estava no primeiro. Né? Time muito bem mais arrumado. O Sampaio Corrêa demorou para entrar na partida, mas quando o Sampaio Corrêa se encaixou na partida, saiu o gol do André Luiz, um cruzamento ali, que para mim foi falha até da defesa do Rio Branco. Sim. Uma falha coletiva. Acho que a bola na pequena área é do goleiro, mas acho que também a zaga assistiu a bola ser cruzada na área, não percebeu a chegada do volante para cabecear. Enfim. Muita reclamação, né? Porque a bola, na visão do Rio Branco, a bola teria saído pela linha de fundo na hora do cruzamento, né? Na hora, no momento que eu vi o lance no vídeo, eu achei que não saiu por inteiro. Também acho que não. Mas é um lance normal. Mas de qualquer forma, não tira para mim a falha ali da defesa, falha coletiva. Isso. E outra coisa, que eu achei até mais grave, que foi uma bola no canto do goleiro. Muito lento, né? Eu achei muito devagar a reação. Pelo menos para fechar o canto ali, o cara sem ângulo, daquele jeito, fazer um... Eu tava conversando com o Igor Mendes, né, do Torcida Boliviana, com que a gente conversou no último episódio do podcast. Uhum. Ele falou que o Gotti já jogou no Sampaio Corrêa e que não foi bem na passagem por lá. Não deixou saudades, né? Não deixou saudades. Então, aquele lance deu mais ou menos uma noção do que ele estava falando até. Mas também é aquela coisa, primeiro jogo dele, um jogo pesado, tem que substituir o Diogo, né? Então, talvez eu dê um desconto nessa aí, mas é uma coisa para se atentar. Agora, o que me surpreendeu até mais do que a reação do Rio Branco, logo em seguida com o gol do Edu Capetinho, um golaço, por sinal. Belo gol. Foi o fato do Sampaio Corrêa ter uma desatenção enorme 2 minutos depois, né? Que um time de Série B não pode dar uma brecha que deu, né? Edu invadiu a área no meio de 4 atletas, os caras só cercaram. Ele dominou com tranquilidade o lançamento do Paulinho. Conseguiu fazer aquele salseiro todo ali e bateu nem com força não, né? Mas bateu firme, mas rasteiro, enfim. Acho que podiam ter dado um calor a mais nele ali. Bom, ainda bem que não deram, né? Exatamente. No meio de 4, ele tem a tranquilidade que teve para dominar a bola e chutar. Muita displicência aí da defesa do Sampaio Corrêa. E lembrando que o Rio Branco estava jogando totalmente fechado, não tinha nem atacante mais direito, né? Exatamente. Não tinha nem atacante mais direito. Por conta da expulsão, e conseguiu ainda esse empate. E daí para frente foi pro Rafa. E daí foi pressão, já não tinha mais nada a perder, né? Agora, uma eu achei muito positivo, embora mesmo se não conseguisse, eu achei positivo que tenha perdido o receio de atacar uma equipe mais forte, superior, de uma outra divisão, e com um a menos ainda. De se valorizar, ainda que não conseguissem a virada. Exatamente. Agora, uma coisa assim que para a gente é ótimo, né? Futebol capixaba é ótimo, mas você vendo um adversário que é de um nível superior, você até fica com um pouco até de vergonha, né? Porque eu acho inadmissível um time de Série B se portar do jeito que se portou, né? Que acho que tem essa coisa do regulamento que para mim é ridículo, né? Da vantagem pelo empate. E um time de Série B com um jogador a mais se contentar com empate contra um time de Série D?
contra o time de Série D, ainda que seja um jogo fora de casa, mas era um adversário com um jogador a menos. Então, isso aí. Postura, assim, eu conversei, como eu falei, conversei ontem com o Igor Mendes, eles estão tratando a derrota como talvez a mais vergonhosa dos últimos tempos. Justamente, não por conta do adversário ser o Rio Branco, mas por conta pela das postura circunstâncias da partida. Exatamente. Uhum. Jogador a mais. Pelo que compreender isso aí. Exatamente. Parece que ele só estava com um desfalque na zaga. O resto era a equipe ideal. Que, inclusive, foi criticado bastante, né? O pessoal foi no Instagram aqui falar que é o puro suco do Sampaio. Esse gol do Rio Branco, né? O gol do Edu Capetinho é o puro suco do Sampaio Correia. Quando o Paulo Sérgio está na zaga, um time sem proteção, sem segurança, sem nada, simplesmente ridículo em caixa alta, história totalmente apagada. O que está sendo feito com o Sampaio é ridículo. E todos têm uma parcela de culpa. Tome ripada. E ele critica ainda no decorrer da fala a torcida boliviana, né? Critica ainda aqui porque se não for feita uma reformulação urgente nesse time, ações, enfim, nosso time é ridículo, feito de pior que existe. Está reclamando também do processo de mudança que pelo clube passa. A gente falou no dossiê boliviano. Exatamente. É uma derrota, de fato, vergonhosa, né? Saudades, bom para nós. Mas é aquela coisa, né? Não temos nada a ver com isso. Não conheço, eles que se resolvam aí. Não temos nada a ver com isso. Resultado excelente para o futebol capixaba, que a gente está vendo, até conversando no grupo de WhatsApp, o Cabeleira até fez uma fala muito importante, que o futebol capixaba está aprendendo a jogar a Copa do Brasil. Isso. Nesse regulamento de um jogo só. Foi o Serra, foi o Vitória e agora o Rio Branco. O Serra em 2019, o Vitória em 2020 e o Serra em 2018, o Vitória em 2019. 2019. Não, isso. Serra em 2019, o Vitória em 2020 e agora o Rio Branco em 2021. E, bom, é isso que resta para a torcida boliviana, né, do tricolor de São Pantaleão, curtir muito Alcione tomando água de coco nos lençóis maranhenses, cara. Ou então ouvindo reggae ali em São Luís, na capital brasileira do reggae, na Jamaica. Aí sim. Chama o Passa. Os torpedos, enfim. Continuando, agora a gente tem que chegar para o segundo gol, né? A pressão em cima do Sampaio. E o gol de cabeça aí do Petróleo, né? Agora, um detalhe importante que antes mesmo do jogo contra o Sampaio, eu estava vendo alguns lances do Sampaio Corrêa antes desse jogo da Copa do Brasil, né? Então, os jogos que já tinha feito. Antes desse confronto, teve a derrota para o Fortaleza, né? E uma das coisas que me chamou mais atenção nessas partidas é o lado positivo para eles, né? É que era um time muito bom na bola aérea, tanto que se confirmou, né? Bola aérea ofensiva. Né? O time conseguiu fazer seu gol numa jogada de bola aérea, né? E apesar de não ter sido o gol dele, mas o atacante Jefinho tinha se mostrado destaque nas partidas que eu tinha visto, junto com o Dudu, que é um atacante mais de velocidade, mas também tem uma presença de área muito boa. Agora, defensivamente, era um time que na bola aérea também não era bom. Né? Na ofensiva ia muito bem, mas defensiva não ia bem. E você repara nos dois gols, no primeiro teve um lançamento do Paulinho com o Edu Capetinha, o zagueiro até tentou interceptar de cabeça, mas nitidamente marcando a bola, deixou Edu livre, né? E ele avançou como quis. E no segundo gol, mais uma vez, a bola aérea, matando aí a zaga do Sampaio Corrêa e dando a classificação para o Brancão. E nos dando esse momento histórico, com essa narração maravilhosa. Foi bonito. Aí depois o Sampaio ainda tentou correr atrás do prejuízo, mas também não adiantou, né? Não adiantou. Até tinha um tempinho até para resolver a partida. Sim, foi uns 41 minutos do segundo tempo, a virada. Mas como eu disse, time de Série B não pode se contentar com empate, mesmo jogando fora de casa. E ainda mais, tipo assim, até se não fosse a circunstância que o Sampaio tivesse com um a menos, eu até entenderia. Mas com um a mais, não tem como defender. E a redenção do Petróleo, né, que falhou na final do Capixabão, ele, junto com o Círio, né, não ele, as zagas do Rio Branco, os dois zagueiros do Rio Branco falharam. Numa dividida ali, a bola sobrou para o Rafael Castro, com 1 minuto de jogo ele abriu o placar 1-0 e foi até o final do jogo. E o Rio Branco de Venda Nova campeão. Foi um pouco criticado e tal, não além do limite, eu acredito,
e deu uma resposta aí, agora vão ter que me engolir. Isso aí. Mas tá certo. Uma virada emocionante, graças à boa presença dele. É que nem precisou subir muito, né? Mas estava no meio de 3, 4 marcadores, cabeceou firme pro gol. Pois é, belo gol de cabeça, mas aproveitando aí a deficiência da zaga do Sampaio Corrêa. Agora, já pensando na próxima fase, né? Que agora é o Vitória da Bahia, lá na Bahia, né? E aí fica a minha crítica ao regulamento, né? Rio Branco agora joga fora contra o Vitória. Por que o Rio Branco não tem a vantagem do empate, Pode né? jogar em casa. Isso aí. A vantagem do empate, isso aí. Isso aí, eu por mim mudava o regulamento aí, porque a primeira fase, essa vantagem do empate por visitante é absurda. Como eu disse, que cai já venceu. Pega o Vitória que venceu a Águia Negra do Mato Grosso do Sul. Exatamente, vitória importante para o futebol capixaba, né? Porque Rio Mato Grosso do Sul é o nosso principal rival ali, né? Pela vaga na Conta do Brasil, né? A gente recuperou essa segunda vaga deles e agora dando um passo a mais nesse duelo entre estados. Né? Bom, vamos ver se agora a gente não placa a segunda classificação também. Bom, está aí, então, o bloco inicial, a gente falando da classificação heróica do Rio Branco na quarta-feira, dia 10 de março, sobre o Sampaio Corrêa, de virada por 2-1. Gols de Edu Capetinha e Petróleo, enquanto André Luiz marcou para o tricolor de São Pantaleão, que nome maravilhoso, bicho, nome maravilhoso, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, com a narração histórica de Ferreira Neto, que foi parada no Sport TV. Isso tudo você já sabe, acompanhou. Se não acompanhou, procure aí na internet. Vai encontrar no YouTube, vai encontrar no Twitter, vai encontrar em tudo quanto é canto. Parabéns também para a torcida Copa Preta, que era um dia para a torcida estar lá, né? No estádio, tomando chuva e bebendo cerveja morna, mas não deu. Não deu. Então, agora vamos voltar nossas atenções para o Campeonato Capixaba, que no último final de semana teve a rodada com o primeiro clássico, né? Serra e Vitória se enfrentaram no estádio Robertão, em Serra Séria, e melhor para os visitantes. Vitória 2-0, gols de João Paulo e Edinho. Um gol de falta do Edinho, né? Uma boa batida e tal, que rendeu umas críticas ao Walter, né? Falando que a bola foi muito pro meio, não estava tão no canto assim. E Walter mão de urso não seria mais tão de mão de urso assim? Bom, eu não sei. Eu deixo isso para quem gosta da treta. Né? E o que você me diz, Marquinhos? Então, essa partida entre Serra e Vitória mostra que, tipo assim, o Vitória pode não ter o mesmo elenco do ano passado, né? Peças de reposição, talvez peças de reposição tão boas quanto no ano passado, né? O que agora está fora das competições nacionais, o elenco pode ser um pouco mais modesto, mas a experiência, a disciplina tática fizeram a diferença nesse jogo. Hein? O time do Serra ainda tem que amadurecer bastante, ainda falta ter um ganho de experiência. Apesar de você ter atletas aí titulares, como o próprio goleiro Walter, Caetano e o Heraldo, acho que ainda precisa incorporar um pouco mais. Né? Tem uma molecada muito boa, mas que ainda mostra momentos de tomada de decisão que não contribuem para o time conseguir seus resultados melhores na competição. O primeiro gol, você vê que em 2 toques o Vitória chegou na cara do gol e depois da finalização do Edinho, bela jogada do Edinho, inclusive, depois da finalização dele ainda tinha 2 dentro da área, né, para finalizar, e só um do Serra marcando. Então, faltou ali experiência, faltou um pouco de cancha ali para quem estava marcando já desde a cobrança de lateral, que foi o início da jogada. Desatenção total. Exatamente. E faltou também um posicionamento tático melhor. O Vitória teve muita chance atuando pelos lados também do campo, coisa que o Serra não teve, né, porque o Serra sempre enfrentava uma superioridade numérica nos lados de campo do Vitória. O Vitória sempre marcando ali com 3 e a garotada do Serra sempre tentando girar a bola para ver se encontrava uma saída e pouco encontrou no primeiro tempo. No segundo tempo, com a entrada do Arthur no meio-campo, acho que o Serra conseguiu desenvolver melhor suas jogadas. Mas mesmo assim, faltou muita experiência ali e muito mais talento também, porque o time do Vitória também é talentoso. Agora, sobre a cobrança... Indo para cima, pode falar. Agora, eu só ia voltar para a cobrança de falta, né?
que o Walter deu uma reclamadinha nas redes sociais, né? Que é por conta do gol e tal. Falou que não foi qualquer Zé das Couves ali que bateu, né? A falta, tudo bem. Edinho é um bom batedor de falta, mas a bola era tua, goleirão. A bola foi no meio, então falhou. Bom, agora você falou aí, inclusive o Serra teve até mais posse de bola, finalizou mais do que Vitória, pelo menos no stats final, foi isso aí que rolou. Mas isso não teve assim todas essas chances claras de gol e melhor para o Vitória, para o Avenil. É isso. Exatamente. Chegou a um certo ponto no primeiro tempo, né, tirando aquelas 2 finalizações bloqueadas no final, teve uma do Rael que bateu em cima da marcação, e logo em seguida o Chiquinho também chutou e bateu na marcação, né? Antes disso, isso aí foi aos 49, mas antes disso, o primeiro tempo inteiro, então, já para resumir, né, o primeiro tempo inteiro, toda vez que o Vitória chegava no ataque, a finalização era no gol, incluindo os 2 gols. Então, o Vitória teve muito mais eficiência quando chegava no ataque. O Serra rodava mais a bola, tentava buscar mais espaços, trocava passes, trocava bem mais passes que o Vitória. Eu até valorizo isso, que o time do Serra, alguns anos atrás, era um time talvez um pouco mais sólido defensivamente, mas tinha muita dificuldade na criação. Muito. E hoje eu vejo um time muito mais ágil na criação, até tenta mais, né? Então, tem um pouco mais de repertório. O que falta agora é justamente o que tinha antes, que é um repertório defensivo, né? E o Serra, no primeiro tempo, criou pouco. No segundo tempo, o time melhorou com a entrada do Arthur. E outros nomes também se destacaram, como o atacante Rodriguinho. Fez uma boa partida também pelo Serra. E saindo de Serra Sede, vamos em direção à Nova Venécia, onde Pinheiros e Rio Branco se enfrentaram no estádio Zenorzão. Melhor mais uma vez para o visitante. Né? O Rio Branco venceu por 1-0, gol de Vandinho. E aquilo que a gente imaginava, né? O Pinheiros, apesar da boa campanha da Série B, talvez não conseguisse fazer frente ao Rio Branco, apesar de ter segurado um placar até justo, né? 1-0. O que você me diz, Marquinhos? Então, esse jogo aí, talvez até por conta da Copa do Brasil, o Rio Branco jogou em um ritmo mais lento, né? O placar acabou sendo construído no segundo tempo, né? O passe de Edu ali para o chute do Vandinho, vitória apertada, mas o Rio Branco teve no primeiro tempo boas chances para poder já entrar no segundo tempo mais relaxado. O Rio Branco foi perdendo chance, teve uma inacreditável que o Bidic empurrou para o gol, mas ele estava impedido, né? Ali já poderia ter dado mais calma para o Rio Branco, mas não. O time demorou para conseguir fazer o seu gol. E o Pinheiros, que estava bem defensivamente, conseguiu explorar alguns contragolpes e quase também complicou a vida do Brancão, hein? Principalmente com o Soares na primeira etapa, né, que ele teve algumas chances cara a cara com o goleiro do Rio Branco, o goleiro Diogo. E o Pinheiros está se mostrando aí, talvez do pelotão de baixo, um time que vai oferecer um pouco mais de resistência aí até a reta final da primeira fase. Bom, deu a lógica. Então, vamos seguir. Rio Branco aí, 1-0 sobre o Pinheiros, gol de Vandinho. E agora vamos sair de Nova Venécia e vamos direto para Cariacica, onde no estádio Engenheiro Alencar de Araripe, em Jardim América, a Desportiva recebeu o Real Noroeste e não saiu do 0-0. Poxa, que tristeza, hein, Marquinhos? Pois é, era o jogo mais equilibrado aí da rodada, né? Desportiva em reformulação, mas é a Desportiva, uma camisa de tradição, né? E o Real Noroeste há anos aí montando equipes boas, né? E sempre complicando a vida da própria Desportiva, né? Tem uns anos aí que costume, né? Tem um histórico aí até de freguesia aí da equipe Grená contra os merengues. Só que nessa partida eu achei que a Desportiva conseguiu fazer uma partida mais equilibrada, teve as melhores chances, talvez a principal ali com o Rodrigão, que foi escalado como titular nessa partida, perdeu uma chance no primeiro tempo de cabeça, a bola passou raspando a trave, uma grande chance aí do time Grená. O Aloísio, do lado do Real Noroeste, para mim foi um grande destaque. As principais jogadas de ataque passavam pelo pé dele. E quase marcou de longe, né? Quase marcou do meio campo, hein? Complicando a vida do André Stove. E, falando do André Stove, né? E aí? Destaque da partida aí. Assim,
teve momentos ali que, como eu falei, o Real Noroeste talvez não tenha criado tanto contra a Desportiva, mas obrigou o goleiro André Stobb a trabalhar e mostrou um bom trabalho. E há muito tempo aí, né, nos últimos anos, que a Desportiva tem sofrido um pouquinho com a questão da meta, né? Do guarda-redes. Né? Exatamente. O Felipe, nas temporadas anteriores, vinha defendendo a meta da Desportiva. Chegou um momento até que ele saiu, entrou o Subtil, né? O Fernando Subtil, o Sub-Zero, né? Só que ainda não passava aquela segurança. Aquela confiança. Felipe tinha momentos de altos e baixos, nos últimos anos aí, talvez até um pouco mais de baixos do que momentos de alta, né? E agora, talvez, a Desportiva encontrando um goleiro aí que passe essa segurança. Né? Uhum. E, bom, 0-0, Puxo, foi um jogo mais ou menos, ou foi aquele jogo, um dos melhores jogos que aconteceu por aí? Nossa, que tem gente aí que falou que era, pô, que jogo maravilhoso! Então, acho que foi um jogo mais ou menos, apesar de ter momentos de chance muito claras, né? E alguns momentos que os jogadores demonstraram talento, principalmente o Aloysio, destaque aí do Real Noroeste, controlando o meio-campo do Real Noroeste, articulando as jogadas. Então, mas acho que a partida deixou um pouquinho a desejar. Né? Principalmente até com o placarzinho 0-0, poxa, a gente quer ver gol, né? A gente gosta do debate, a gente gosta de gol também. Agora, direto de Jardim América para Campo Grande, na mesma cidade Cariacica, onde Vila Velhense e Rio Branco de Venda Nova se enfrentaram no estádio Kleber Andrade. Vitória dos visitantes, 3-1 sobre o Vila Velhense, com gols do legal, letal, brutal, Marcodinho 2 vezes e Wesley. Valdir Roque descontou de pênalti para o Vila. O que você me diz aí desse jogo, Marquinhos? Então, eu estava na expectativa de ver um Vila talvez um pouco mais organizado, né? Dada a primeira partida, né, como foi. A estreia contra o Vila Velhense foi nada boa, mas o Vila, mais uma vez, deixando a desejar, mais uma vez oferecendo aí momentos de os trapalhões para o torcedor capixaba, né? E para mim, o que mais me deixou preocupado no jogo do Vila foi a liberdade que deram para o Marcudinho o jogo inteiro. Né? O Marcudinho, desde o ano passado, que ele atuou no Rio Branco de Venda Nova ali, no primeiro semestre, ele é um jogador, mostrou que é um jogador rápido, de velocidade, muito habilidoso, né? Um bom finalizador também, né? Oportunista também. Então não pode deixar um cara desse livre, né? Não pode dar oportunidade para um cara desse. Não pode. Ele jogou com muita tranquilidade. Jogou com muita tranquilidade nas costas da defesa, dos laterais. Partida muito ruim do Vila Velhense. Infelizmente, aí, para o torcedor Canela Verde. E para quem é de Vila Velha, aí, que quer ver um time de Vila Velha na Série A, ver uma partida dessa foi bem desanimadora. Né? O time até começou bem no jogo com o Madison, né? Estreante. Ex-Serra, ex-Desportiva, Real Noroeste, né? Ele tentou ali fazer algumas boas jogadas, ofereceu um risco para o goleiro Dr. Giovanni, mas muito pouco. Né? Logo em seguida, o Rio Branco de Venda Nova engoliu o Vila Velhense, jogou como quis. Né? E no momento, os trapalhões aí fica para o terceiro gol do Real Noroeste, do Rio Branco de Venda Nova, né? Que a jogada estava em domínio do Vila Velhense. A jogada estava em domínio do Vila Velhense, a bola foi recuada para o goleiro, ele não dominou, gerou um escanteio. Né? E aí o Wesley foi lá, fez o terceiro, enfim. O Valdir Roque acabou descontando de pênalti no final, mas sem chance, né? O Vila Velhense tem que representando muito bem o futebol Canela Verde, né? Exatamente. Mais uma jogada característica do futebol Canela Verde. Não lembra em nada do Carrossel de Aribií. Não, ficou no ano passado, isso aí, ficou no ano passado.
Bom, então passamos aí o olho na segunda rodada. Vamos mirar para frente agora, porque todos os jogos no sábado, dia 13 de março, né, na terceira rodada. A princípio, às 15 horas. Bom, o primeiro é Rio Branco e Serra, no estádio Kleber Andrade. Outro clássico. Real Noroeste São Mateus, lá no Rochão, em Águia Branca. Vitória e Vila Velhense, no Salvador Costa, em Bento Ferreira, na capital. Estrela e Pinheiros, no Sumaré. E Rio Branco de Venda Nova e Desportiva, no Olímpio Perim, lá em Venda Nova do Imigrante. E esse jogo transmitido pela TVE. É isso, Marquinhos? É isso aí. Estarei lá em Venda Nova para cobrir essa partidaça. Boa, Marquinhos. Isso aí. Bom, vamos conferir como é que está a classificação do Campeonato Capixaba. Temos na liderança o Vitória com 6 pontos ganhos, empatado também com 6 pontos, com o Rio Branco de Venda Nova segundo e com o Rio Branco Atlético Clube terceiro. Só que a vantagem ao Vianil se faz no saldo de gols. Né? Tem 5, enquanto os outros dois têm 4. E a diferença do Rio Branco de Venda Nova do Tricolor para o Alvinegro é número de gols marcados, porque o Rio Branco de Venda Nova tem 5, enquanto o Capa Preta tem 4 gols, um a menos. Então, por isso foi na terceira posição. Em quarto está a Desportiva Ferroviária, que tem 4 pontos, mesma quantidade que o Real Noroeste. Em quinto, com diferença, com melhor para o time Grená, no saldo de gols tem 3, enquanto os merengues têm 2. O Estrela do Norte tem 3 pontos e é o sexto colocado. O resto, Pinheiros, Serra, Vila Feliz e São Mateus, todos com nenhum pontinho. Todos sem ponto nenhum, porque perderam as 2 partidas. Não é isso, Marquinhos? Exatamente. Esse pelotão de baixo tem que começar a estudar melhor quando começarem os confrontos diretos, né? Nesse início, eles vão capengar bastante, porque vão pegar adversários duros aí estão enfrentando adversários duros nessa reta inicial. Então, vamos ver quando começarem os confrontos diretos, né? Tiver um Serra e Vila Velhense, Pinheiros e São Mateus. Aí sim a gente vai poder analisar melhor quem consegue a classificação nas últimas posições aí da tabela e quem volta para a Série B, né? Quem volta porque todo mundo já disputou a Série B alguma vez, então... Como é o padrão, Pois é isso, Marquinhos. Foi um prazer mais uma vez estar ao seu lado nesta jornada. Vamos usar só os bordões agora que estão famosos na TV, né? Nesta jornada fenotipicamente letal, legal, brutal do Temos Futebol. E nos despedimos aqui de você, caro amigo apaixonado pelo futebol capixaba. Um forte abraço. Fique ligado, valorize o futebol capixaba pelo 3 pontos do Movimento Online, programa que retornou aí depois de muito tempo, tá ligado no podcast aí para você. Tem entrevistas com a Gabi Zanotti, entrevistas com o Giovanni, Gabi Zanotti, que foi a melhor jogadora do Campeonato Brasileiro, né, eleita recentemente. Tem o Globo Esporte, tem a Rádio Espírito Santo lá com o Esporte em Primeiro Plano, tem Explosão Jovem, tem o programa lá do Ferreira na TV, tem de tudo. É isso. Temos também podcast meio no clube, enfim. Temos um leque aí de opções para você acompanhar o futebol capixaba. Inclusive... Quebra de linhas. Tem um Quebra de Linhas também, né? Tem um podcast lá, o Caveira Cast, se eu não me engano, da Comando Alvinegro, né? Tá iniciando aí seus trabalhos. E, obviamente, temos as mídias do Temos Futebol, né? Instagram, Facebook e Twitter, @Temos Futebol. Temos um podcast no Spotify, no Google Podcasts, no Deezer, enfim, na sua plataforma de podcasts favorita. Temos o nosso site, temosfutebol.wordpress.com, e também acompanhe... Tem material novo lá. Exatamente. E também acompanhe, obviamente, né, ainda não estamos no período de 4ª divisão, mas de vez em quando 4ª categoria está soltando conteúdo de qualidade, né? Já adiantando aí, o próximo episódio deve sair na próxima semana, sobre o 13 da Paraíba, onde joga o Darlan, ex-Serra e Rio Branco. Então, a gente perguntou lá como é que está a passagem do Darlan lá no 13 da Paraíba. No último episódio falamos dos 2 Rio Brancos aí na próxima Série D, como é que está a expectativa, como é que está sendo esse início de temporada. Então acompanhe o 4ª categoria no Instagram e no Twitter, @pcategoria, e também no seu tocador de podcast favorito. Beleza. Então é isso aí. Fique ligado. Temos futebol ligadinho.
E também a gente, você não encontrar Temos Futebol, enfim, vai dar uma loucura. Você não encontra Temos, você pode procurar lá no Twitter como @AlmeidaZeric, Zeric com Z, e Marquinho, Barcelos Marcos. Barcelos Marcos. É isso aí, ou o famoso Marquinhos Curtição, né? Então a gente fica por aqui. Um grande abraço para você e até a próxima. Fique ligadinho porque nós temos futebol.